Perguntaram como será a nossa vida no céu, em relação à comunicação, memória, lembranças, enfim, todas essas questões. Bom, esse é um assunto muito difícil, porque a Bíblia não tem nenhum ensinamento sistemático sobre isso. Nós podemos pensar informações aqui e ali de textos. E mesmo porque a única pessoa que foi e voltou, né, foi levado ao terceiro céu e voltou, ele voltou para dizer que viu coisas indizíveis, ou seja, que ele não poderia dizer, ou que não conseguiria descrever, de modo então que não adiantou para nada, para nossa informação, ele não descreveu nada do céu como a gente gostaria. Então, está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala, isso é indizível, né? Não tem como expressar em palavras, ou ele não podia dizer, mas é algo que ele não podia expressar. Por outro lado, a Bíblia tem, sim, alguns indícios de como será a vida no céu, né? Embora, é claro, são indícios, não quer dizer que esses textos foram escritos para nos ensinar isso, porque não há este ensinamento sistemático na Bíblia. E, claro, se não for escrito para nos ensinar isso, são passíveis de dúvidas em relação ao que eu vou falar. Claro, né? Não posso dizer que vai ser assim por causa desses textos. Eu estou dizendo que parece que a Bíblia sugere, por causa desses textos, que é assim que vai ser a vida no céu. Em relação à lembrança, a primeira sugestão que a Bíblia dá é que sim, nós lembraremos da nossa vida aqui, né? Desta continuidade, haverá continuidade entre a vida na terra e a vida no céu. Alguns fatores nos mostram isso na Bíblia, por exemplo, na transfiguração, quando Jesus está ali transfigurado com aqueles dois personagens do Antigo Testamento, os discípulos com ele ali reconhecem aquelas pessoas, né? Eles falam, ó, bom estar aqui. Ele olha para aquelas três tendas, os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e reconhecem aquelas pessoas, e mesmo elas já tendo sido mortas, enfim, mas eles reconhecem aqueles seres que estavam ali com eles. Então, parece que esse reconhecimento na nossa vida no céu. Então, bem provável que nós nos reconheceremos lá. É bem provável também que nós carregaremos muitas lembranças daqui da Terra, mesmo porque, imagine uma pessoa chegando no céu e Cristo lá que morreu para perdoar os seus pecados, recebendo no céu, só que a pessoa não lembra da vida de pecado, não lembra do que é pecado, não lembra da obra de Cristo, porque tudo isso nós aprendemos deste lado da eternidade, não daquele lado. Então, nós chegamos lá e, espera aí, mas salvação do quê? O que aconteceu? Né? Parece que... Então, esta suposta amnésia que nós teremos da vida aqui faz com que talvez a obra de Cristo depois seja desvalorizada pelo fato de estarmos lá, mas não lembrarmos de quem éramos. Então é provável sim que haverá essa continuidade. Claro que a Bíblia mostra que toda essa lembrança, e aí o quanto de lembrança, ninguém sabe, não vai trazer tristeza, dor, porque Cristo vai estar lá, Deus vai estar lá, então a presença dele é suficiente para alegrar qualquer cristão. Não vai precisar de mais nada, nem de uma lembrança, de nada, para trazer conforto e alegria ao nosso coração. Cristo vai ser suficiente para nós. Embora também eu creia e entenda que haverá uma continuidade de reconhecimento das pessoas, como foi o caso na Transfiguração, como foi o caso também da história do rico e do Lázaro, né? Eu não vou ter tempo de defender aqui, mas para mim aquele texto ali sugere ser uma história real que Cristo utiliza com o propósito de uma parábola para aquilo que ele estava ensinando, e o propósito da parábola não é ensinar a vida após morte, como vai funcionar isso, mas parece que Cristo usa uma história real e nessa história há um reconhecimento ali das pessoas, né? O reconhecimento de Abraão, do rico, eles reconhecem, né? O rico reconhece Abraão, reconhece que Lázaro está lá com ele, este reconhecimento. Por outro lado, parece que no reino de Deus, primeiro, que Jesus diz que no céu os homens serão como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento. Então, é muito provável que haverá um outro tipo de relacionamento, de modo que eu posso lembrar da minha esposa no céu, não mais como minha esposa. Porque o relacionamento nosso vai ser superior ao relacionamento de marido e mulher.
vai ser superior a isso. E é interessante que Jesus, quando os seus familiares estão lá, pede para ele, acha que ele está meio doido, e pede para ele sair da casa, as pessoas falam, ó, Jesus, seu pai, sua mãe, seus irmãos ali, desculpa, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, estão lá fora te chamando. E ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Estes que fazem a vontade de meu pai. O que parece que Jesus está dizendo é que no reino de Deus há um outro tipo de relacionamento que supera o relacionamento de sangue aqui. De modo que no céu, eu reconhecerei minha mãe, que é cristã, como uma irmã em Cristo, e não como minha mãe de sangue aqui nessa terra. E mais uma vez, tudo isso é suposição, tudo isso é tentarmos pescando informações na Bíblia, entender algo que a Bíblia não sistematiza. Do mesmo jeito, o nosso corpo, né? Embora há sugestões ali de Paulo, ele fala um corpo incorruptível, corpo corruptível, né? Morre em pecado para ressuscitar em vida, morre corruptível para ressuscitar incorruptível, mas tudo isso só nos diz que não vai ter corrupção, não vai ter sofrer as consequências do pecado como sofremos aqui. Mas não numa questão de continuidade e descontinuidade, né? Com que idade iremos estar lá na eternidade, né? Como que será a minha aparência, como que acontecerá tudo isso, enfim, não temos informação. O corpo de Cristo ressurreto talvez sugira também como será o nosso corpo, um corpo que ele pode pegar, ele tem matéria ali, mas ao mesmo tempo ele não é limitado ao tempo e espaço, de modo que ele atravessa uma parede quando os discípulos estão lá fechados. Então é um corpo que come um churrasco de peixe com os discípulos na areia, antes de restaurar Pedro, aquele texto famoso, mas que pode atravessar a parede. Então parece que é um corpo que não vai haver necessidade de comer, mas que pode fazer isso quando quiser. Que não vai ter necessidade de transportes, mas pode fazer isso quando quiser, enfim. Mas são só suposições. De fato mesmo, nós não sabemos, só quando chegarmos no céu, e que esse dia possa estar próximo, né? Da nossa ida até lá, e aí sim nós finalmente saberemos como que é a vida lá no céu.